Fala pessoal, beleza? E hoje nós vamos aprender o que é if, o que é else, né? Ah, lembra aquelas piadinhas que você já deve ter ouvido? Ah, é só um ifzinho. O que significa isso, né? Dentro da programação, nós temos ali blocos de códigos, né? Nós temos códigos primeiro. E quando a gente vai executar uma série de códigos, a gente utiliza blocos de códigos, certo? Esses blocos de códigos, eles são colocados aqui dentro do JavaScript, dentro dessas chaves, conforme eu já mencionei para vocês. Então, se eu tenho um código, por exemplo, manda um e-mail, esse código ele é descrito por várias linhas e essas linhas elas vão ficar isoladas num bloco de código, tá bom? Agora, o if ele é meio que condicional, né? O if na tradução significa se. Então, basicamente, eu estou falando para a programação assim, ó. Se acontecer alguma coisa, executa este bloco de código. Simples, né? Então, ó, eu tenho aqui um log, tá? Que eu vou fazer aqui, ó. Log 1. E aí, aqui embaixo, vou colocar aqui log 2, tá? Se eu rodo minha aplicação, olha o que vai aparecer. 1 e 2. Ou seja, eu não tive escolha, né? O código leu a linha, ele executou. Ele foi descendo as linhas, chegou na linha de baixo, ele executou. Agora, eu quero que ele execute de uma forma condicional. Então, eu vou usar o if. If. E aí, dentro, o if, ele tem aqui esses parênteses. E aí, dentro desses parênteses, ele vai receber qual que é a condição que ele vai ter para rodar aquele bloco de código ou não. Então, basicamente, eu vou colocar um log aqui dentro, falando assim, ó, 2 e aqui no final 3, tá? Então, ó, vou rodar aqui, comentar esse if, só para vocês entenderem que vai ficar 1 e 3. E aí, o 2, ele só vai aparecer se essa expressão daqui de dentro for verdadeira. Então, gente, eu não vou dar um exemplo assim, ó, 1 mais 1 é igual a 2, porque isso não é o que acontece na vida real. Na vida real, basicamente é o seguinte, se o objeto usuário, ele tiver um e-mail, então eu vou executar aqui o código de enviar um e-mail, por exemplo, tá bom? Então, ó, bem aqui, e aí eu vou executar o 2 aqui, mas eu vou colocar aqui dessa forma também, ó, console.log enviando e-mail de boas-vindas, tá? Um exemplo. E aí esse user.email eu tenho que criar ele aqui para não dar erro. User e cria um objeto vazio, tá bom? Vazio. Como o objeto user não tem e-mail, ele não vai chegar a enviar essa parte do código aqui, tá bom? Se eu coloco um e-mail para o usuário, então vamos colocar aqui só para a gente ver. Coloco aqui um e-mail, né? @gmail.com. Desculpa se você tem um e-mail com esse A aqui, você vai receber um log aqui, porque a gente não implementou nada, então fica tranquilo. Beleza, ó, enviando e-mail de boas-vindas, 2, ele passou porque o usuário ele tem o e-mail. E aqui, gente, poderia ser qualquer condição, tá? Qualquer condição mesmo, tá? Você está programando um videogame e o controle, você tem lá o controle sem o analógico e o controle com o analógico. Então, se tiver analógico, eu programo as funcionalidades do que o analógico vai fazer. Se for um controle sem analógico, então eu não faço nada. Beleza? Ok, outro exemplo, ó. No controle do PlayStation tinha aquela luzinha vermelha que ligava. Então, se o controle, né, tinha com analógico e sem analógico. Se o controle tem analógico, então liga a luz vermelha para indicar que está funcionando. Se não tem, não faça nada, tá? Então é o mesmo código que vai rodar ali no sistema do PlayStation, só que vai executar funções diferentes baseadas ali no controle que o usuário estiver utilizando do PlayStation, tá bom? Beleza, dei alguns exemplos práticos e agora eu vou passar aqui o else. O else é a condição que vai acontecer, ela não é obrigatória, tá? Você colocar, você pode escrever um código só com if, mas você pode colocar aqui else, ou seja, o else é uma condição que vai acontecer quando o seu código não entrar no if, ou seja, não entrou aqui no if, eu quero executar alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, cadastre
um e-mail. Pô, se você não tem um e-mail, né? Se não entrou no if, então eu quero mandar uma mensagem falando cadastre seu e-mail, tá bom? Tirei aqui o e-mail, ó que bacana, ó. Cadastre um e-mail, tá? Então o 2 aqui acabou ficando só no if, eu posso colocar aqui no 2 também, só para mostrar a sequência certinha, 1, 2, 3, e aí ó, cadastre um e-mail. Beleza, pessoal? Agora, na outra aula a gente continua outras partes, tá? Mas dentro do if else, a única coisa que você pode colocar também é um else if. Então, vamos supor que, eu quero que entre aqui no if. Mas eu quero que entre num else if. Eu quero uma outra opção, por exemplo. Se for e-mail, eu quero mandar um e-mail. Agora, se else if. Se o usuário ele tiver cell phone, ou seja, se ele tiver celular, então, ao invés de mandar um e-mail, eu quero que ele mande um SMS, enviando SMS. SMS de boas-vindas. Agora, se ele não tiver nenhum e nem outro, ele vai entrar no else, tá? E aí o else, ó, cadastre um e-mail ou um celular, um telefone, um cell phone, né? Um celular. Beleza? Olha que bacana, rodei, agora eu vou aqui no meu usuário, coloco aqui um cell phone para ele. Deixar fone mesmo, só para vocês verem. E agora sim, ó, enviando SMS de boas-vindas, porque este usuário aqui, ele tem o user.cellphone. Beleza, pessoal? Com isso nós aprendemos o que é o if e espero ter ajudado. Até a próxima aula.